Capítulo 798, O encontro de dois membros da realeza. 12. Estava claro que este grande palácio divino, localizado no centro desta cidade, era usado para reviver o deus demoníaco. Além disso, desde que a princesa da tribo do mar tentou o seu melhor para prender Fei neste palácio, o rei sentiu que poderia haver outras entidades misteriosas e aterrorizantes aqui. Portanto, o rei não se atreveu a ser imprudente. Enquanto seu corpo estava envolto em suas chamas de energia dourada e bem protegido, ele avançou lentamente. Havia muitos pilares de pedra gigantes no palácio, e eles tinham padrões em espiral. Esses pilares de pedra eram do mesmo tamanho e mesma altura. Como as árvores de uma floresta, eles ficaram ali em silêncio e sustentaram o teto do palácio, conectando o piso liso e o telhado alto. O chão de pedra negra tinha uma luz mística, mas aterrorizante, e era supressiva e sombria. Fei observou o chão com cuidado e percebeu que era tão liso quanto o vidro. A superfície do chão estava coberta por uma camada de cristal como 1 polegada de espessura. E havia pequenos túneis vermelhos dentro dessa camada de cristal, como se fossem os vasos sanguíneos no corpo humano. De fato, todos estavam se movendo levemente, parecendo extremamente estranhos. Tap! 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 Fei liberou toda a sua força e convocou todos os componentes do conjunto de itens Immortal Kings que ele possuía. Seu par de botas de metal criou uma série de ruídos de batida quando ele caminhou no chão liso, enfatizando o frio e a solidão deste lugar. Rapidamente, a energia espiritual de Fei se espalhou como ondas para detectar o ambiente. No entanto, a expressão de Fei mudou instantaneamente. De repente, ele notou que sua energia espiritual foi bastante suprimida dentro deste palácio. Sua energia espiritual poderia cobrir uma área de cerca de 6.000 metros ao redor dele do lado de fora, mas só alcançaria cerca de 500 metros dentro deste palácio. Foi menos de 1/10 da eficácia. Além disso, as leis da natureza em relação ao tempo e ao espaço eram diferentes em comparação com o mundo exterior e confusas. Fei não foi capaz de dizer as instruções. Ao mesmo tempo, Fei sentiu que a sensibilidade de seus 5 sentidos estava significativamente reduzida. O ar neste espaço era espesso e maligno, fazendo Fei sentir como se estivesse dentro de um pântano fedido do qual não conseguia escapar. Toda essa estranheza fez Fei acreditar que o altar que estava acordando aquele deus do mal estava dentro deste palácio. Com o triturador de pedra, Immortal Kings na mão, Fei avançou lentamente com 100% de foco. De alguma forma, essa cena lembrava quando o rei se moveu sozinho no Diablo Vorut e enfrentou um chefe aterrorizante no final. Gradualmente, Fei descobriu outro aspecto estranho deste palácio. Embora este palácio parecesse magnífico do lado de fora, ele tinha uma forma quadrada e cada lado não podia ter mais de 1.000 metros de comprimento. No entanto, Fei havia caminhado por pelo menos 5.000 metros, mas ainda não conseguia chegar ao fim do palácio. Fei sentiu que esses pilares de pedra dentro do palácio pareciam intermináveis e formavam um conjunto de ilusões. Afinal, ele não foi capaz de ver o fim, pois ainda estava escuro na frente dele. Magia espacial? Ou uma ilusão? Fei pensou consigo mesmo. Então, ele fechou os olhos e tentou usar sua pura energia espiritual para detectar o ambiente. Depois que ele avançou assim por mais de 10 minutos, os sons da água que ele ouviu antes ficaram mais e mais altos. Fei parou de se mover e abriu os olhos. Ele viu uma pequena vala na frente dele. Em vez de chamá-lo de vala, era um canal estreito no chão que tinha cerca de 1 palma de profundidade. As bordas deste canal eram lisas, mas estavam posicionadas no chão cristalizado de uma maneira estranha e arrepiante. O mais surpreendente foi que um misterioso líquido dourado estava fluindo no canal. Embora esse traço de líquido dourado fosse fino, de alguma forma criava barulhos altos e estrondosos, como se Fei estivesse diante de um oceano. Uma expressão chocada apareceu no rosto de Fei. Após um breve momento de observação, ele já descobriu o que havia dentro do túnel. Sangue. Sangue dourado.
É o sangue daquela princesa da tribo do mar. De repente, Fei se lembrou do sangue dourado que escorreu do rosto daquela mulher quando seu punho do imperador invencível a machucou fora deste palácio divino. A emanação e a aura de seu sangue eram as mesmas que esse líquido dourado no canal. Será que a princesa da tribo do mar no mar da fragrância é louca o suficiente para liberar seu próprio sangue neste canal? Fei franziu a testa enquanto continuava a ponderar. Então, ele se agachou e tocou o líquido dourado com o dedo antes de cheirá-lo e sentir a energia dentro dele com cuidado. Havia uma energia fraca dentro desse líquido e era de alto nível. Como se uma lâmpada se acendesse na cabeça de Fei, suas sobrancelhas franzidas subitamente relaxaram e ele murmurou: "Entende agora? Então é assim. Embora essa líder da tribo do mar no mar da fragrância seja mulher, ela é aterrorizante e cruel. Ela é cruel com os outros e cruel consigo mesma. Para acelerar o renascimento desse deus do mal, ela pagou um preço tão alto." O rei imediatamente se levantou e seguiu o canal que continha o sangue dourado, avançando rapidamente. Como ele esperava, o fim deste palácio labirinto apareceu depois de alguns minutos. Um portão quadrado brilhante apareceu no final do palácio. Vosh! Fei correu por esse portão instantaneamente, e estava extremamente brilhante do outro lado. As luzes intensas fizeram Fei, que estava acostumado com a escuridão, apertar os olhos, mas sua mente estava ultra clara. Ele moveu instantaneamente o triturador de pedra, Immortal Kings na frente dele para se proteger, e suas pernas exerceram força, ajudando a correr e mudar de posição, apenas no caso de inimigos aterrorizantes atacarem. Afinal, havia um deus do mal que estava prestes a ser revivido aqui. No entanto, o ataque furtivo que Fei estava antecipando não apareceu, e não era um inferno aqui. Em vez de montanhas de cadáveres e rios de sangue, Fei ouviu uma série de sons e cheirou uma fragrância intoxicante. Enquanto a brisa soprava, parecia quente e não frio. Fei abriu os olhos devagar e ficou atordoado. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Na frente dele, havia grama verde e árvores vibrantes. Mais adiante, alguns belos pássaros amarelos pulavam entre as árvores e cantavam como pequenas fadas, e alguns cervos de 7 cores corriam. Enquanto um rio claro corria por entre as árvores, sálpicos brancos apareciam de tempos em tempos, e alguns peixes dourados pulavam da água enquanto abanavam as caudas. No meio dessa bela cena, um jovem bonito, vestindo uma túnica branca, olhou para Fei com um sorriso no rosto. Seu corpo era corpulento e um belo pássaro amarelo estava de pé em seu ombro. O que está acontecendo? Fei ficou chocado. Isso não faz nenhum merda de sentido. Ele pensou consigo mesmo. De acordo com todas as histórias que ele leu em sua vida anterior, o altar que estava revivendo esse deus do mal deveria estar atrás do portão. Mesmo que não houvesse montanhas de cadáveres, deveria ser pelo menos sombrio, perigoso e cheio de perversidades. Além disso, aquele deus do mal que estava meio acordado deveria atacar qualquer estranho loucamente, especialmente humanos que eram como comida para a tribo do mar. Portanto, Fei não conseguia entender esse espaço paradisíaco à sua frente.